O meu índice de fechamento, por exemplo, que antes estava em 20, 30%, até menos, agora está em 85%. Caraca. Né? Então, eu tenho essa previsibilidade de trazer pessoas para a reunião sabendo que eu vou fechar na call, na reunião. Eu consegui, de 5 reuniões, fechar 5 na call, bater 125 mil de faturamento em uma semana. Até esse mês, eu fiz as contas, 321 mil reais em 4 meses. Incrível. Era raro de acontecer 2 fechamentos, 3 fechamentos no mês. Desse período para cá, a gente tem conseguido fechar constantemente, o que fez com que tivesse essa previsibilidade para aumentar a equipe. Então, a gente vai melhorando cada coisa e indo pro próximo passo. Nunca para. Olá, pessoal. Hoje temos uma conversa especial aqui. Estou com o Leonardo. Bom dia, Leonardo. Tudo bom? Bom dia, Evandro. Tudo certo? Tudo ótimo. Bom, se pudesse apresentar o pessoal que nos acompanha aqui. Maravilha. Então vamos lá. Meu nome é Leonardo Tulli. Eu sou engenheiro civil e designer de interiores. Comecei minha jornada em 2015, abrindo uma construtora logo depois que eu me formei em engenharia. Em 2018 eu pivotei a empresa, passei de ser uma construtora para uma administradora de obras. Em 2019 eu fiz o curso de design de interiores. Em 2020 eu ingressei no mercado aí de uma forma mais completa, envelopando bem, criando uma boa embalagem para meu produto, que é essa solução completa de projeto e obra, né, com turnkey. Na época eu fazia bastante tráfego pago já e era meio que era mato, né, no setor de arquitetura, não tinha concorrente fazendo tráfego pago. Então eu surfei bem essa onda aí, aproveitei bastante, enchi a agenda, parei de fazer o tráfego e voltei 2 anos depois, praticamente, aí já estava o mercado mais maduro em relação a isso. E estamos aí, 2025, com 5 anos nesse formato, 10, indo para 11 no total, já com quase 100 projetos. É até uma jornada relativamente rápida, né? Se a gente for pensar no mercado como um todo, teve uma expansão bastante rápida. Como tu conheceu a gente? Sim. O que estava acontecendo? Que desafio estava enfrentando? Como que encontrou? O que estava buscando naquela época? Bom, eu conheci, acho que pelo Instagram, vendo algum case, algum conteúdo direcionado para isso, e achei interessante, já pesquisava muita coisa, porque a gente entende que, eu passei a entender, né, principalmente nesse ano, que era o momento de pedir ajuda para ir para o próximo passo, porque o que me trouxe até aqui não é o que vai fazer me levar para o próximo passo. Então, entrei em algumas mentorias, assessorias, né, encontrei a Codirect e falei, não, legal, essa é mais uma aqui. Eles têm muita experiência com o mercado de arquitetura, então pode ter alguma coisa, algum método, algum insight que vai me ajudar a alavancar aí para o próximo nível. Quanto tempo faz? Nós temos agora em fim de outubro, início de novembro, né? Faz quantos meses? A gente já vai para quase um ano, né? Acho que a gente fechou ali final do ano passado para o começo. Já estamos quase fechando um ano. Bacana. É legal, porque a gente já começa a falar sobre um ciclo e é bacana até pra gente poder compartilhar o que acontece durante um ano, né? Como que foi o processo durante esse período? Uma pergunta muito clássica que o pessoal nos faz quando tá chegando é quanto tempo demorou para começar a perceber algum tipo de resultado diferente? No começo ali, a gente entra muito essa questão de nivelamento do método, né? Passar do método ali da Codirect, a gente faz ali as aulas e tudo, e começa a aplicar o método. Então, para mim, essa parte inicial, assim, o resultado ele demorou um pouco mais para aparecer, porque essa parte inicial de nivelamento não foi muito útil para mim, porque eu já venho de uma bagagem, né? Eu já fiz faculdade, pós em marketing, vários cursos desde 2015 ali, eu estudo muito essa área de marketing digital. Então foi o nivelamento ali, tipo, ele não agregou muito porque eu já fazia praticamente ali, não exatamente, mas já tinha uma boa bagagem, como eu falei, já fazia tráfego, já fazia conteúdo. Então a parte de marketing em si, desse primeiro passo ali, ela acabou demorando um pouco mais para aparecer. E aí, no final agora, acho que tem uns 3 meses, que o resultado realmente deslanchou ali, que foi alguns insights que eu tive, né, de consultoria, de mentorias específicas aí com o time de vocês, que agregou bastante. Então, acabou demorando um pouco mais, porque eu já vim implementando essas técnicas já desde a minha bagagem. Mas legal, é bom para ter uma noção eu falo de tempo e espaço, de saber que, no seu caso, demorou 9 meses para, de fato, deslanchar. E ok, sim, faz parte do processo, é importante todo mundo ter consciência das coisas. O que de fato fez o ajuste? Sei que você conversou bastante com o Renato também sobre a parte comercial, o que de fato virou a chave em relação ao resultado como um todo? Sim, até abrindo um parênteses, Evandro, para a maioria das pessoas, principalmente do nosso setor, que é muito cru, é muito formado de forma geral assim, para ser funcionário e não para ser empresário,
elas vão ter um resultado muito mais rápido, eu acredito. Porque tem gente que não sabe nada de nada, né? Então, é apresentado muita coisa, muita informação, muita técnica que vai funcionar, com certeza, para quem tá ali no começo, para quem tá ainda sem muita bagagem em relação a isso. Então, eu acredito que o resultado vai ser muito mais rápido. Aí, para mim, o que aconteceu? Vem conversando esse tempo, né? Vem lapidando isso, e a CodeDirect me apresentou algumas possibilidades, até como, eu imagino, até com o Over Delivery, não fazia muito parte ali do formato padrão inicial. E aí, eu tive algumas consultorias, tanto de conteúdo, que também, né, agregou. E aí, quando veio o Renato, que é o gestor comercial, que é justamente a minha falha. Tem muita expertise ali na parte de marketing, conteúdo, branding em si, mas a parte comercial, eu deixei um pouco de lado isso e não tinha tanta experiência. Até numa dessas conversas, eu falei, acho que com o Tavo, falei, cara, me traz alguém de comercial que pode agregar, que seria, assim, o meu calcanhar de Aquiles. Ele me apresentou pro Renato, que foi, assim, muito assertivo, e é aquilo que eu falo, às vezes, um insight que a gente precisa quando a gente tá um pouco mais longe no jogo, um insight que ele vai, assim, virar o jogo completamente, que, tipo, faz total diferença. Então, eu acredito que foi isso, assim, nesse mesmo momento ali que eu conheci o Renato, eu já lapidei um pouco melhor a minha apresentação comercial, que é uma coisa que eu já faço desde o começo. Eu vejo que a maioria não, mas boa parte dos arquitetos ainda não faz, ainda manda aquela proposta em formato de contrato, né, sem gerar desejo nenhum. Então, já tinha uma apresentação, acredito que isso foi boa parte do que eu consegui para criar essa embalagem e gerar, né, o valor do meu trabalho, mas isso é uma coisa que a gente vem melhorando continuamente. E aí, recentemente, eu tinha pego um modelo, refiz a estrutura toda da minha apresentação, e aí casou certinho no momento que eu conheci o Renato. Apresentei isso para ele me deu feedback, lapidou, mas o principal ponto ali foi na condução da reunião. Perfeito. Que, assim, coisa tipo, sei lá, a gente tá 9, 10 meses trabalhando e coisa de meia hora e pum, me deu um insight, eu testei isso e super funcionou. É o que a gente diz, né? Às vezes toda a preparação foi criada para esse momento de fazer e acontecer. Aquilo que tu comentou, é claro, quando você vai amadurecendo no processo de atração e conversão de clientes, chega um momento, às vezes um ajuste faz um resultado incrível naquela máquina como um todo, mas a máquina tem que ser construída, né, durante muito tempo. Se eu não tivesse pronto para receber aquele insight, ele ia entrar por um ouvido e sair pelo outro, não ia servir de nada. E até falando em termos práticos, né, por exemplo, se o teu conteúdo tá ruim, se o teu posicionamento é ruim, gera pouco lead, não tem virada de chave no comercial que vai resolver, se não tem nem contato, se a percepção de valor é baixa em relação ao mercado, ele é um processo, né? Assim, eu tenho que me posicionar, vou atrair bons leads, eu tenho que depois conduzir bem esse cliente. Então, ele é uma esteira, o cliente ele vai avançando e às vezes a gente vai errando em alguma parte desse processo e muitas vezes é um ajuste que vai fazer um salto grande em relação ao resultado, né? Exato. E é muito assim olhar também com aquela teoria de Pareto, né? 80-20. Então, quais são os 20% do que você vai fazer que vai te trazer 80% de resultado? Então, sempre olhe para isso, né? Tipo, o que eu preciso fazer agora que vai ser realmente ali essencial, que é a prioridade. Então, a gente vem trabalhando isso. Eu já venho trabalhando isso há anos, né? Daí eu percebi, beleza, o conteúdo é um ponto que a gente já trabalhou também, melhorou e tudo. Legal, tá bacana isso aqui. Ah, mas ainda não tem o resultado que eu quero. O que falta? Ah, falta mais levantada de mão. Vamos trabalhar no tráfego pago. Trabalhamos, não ajustou tanto, beleza. Daí eu descobri um outro funil de captação mais ativa, que aí deu muito certo. Trouxe esse funil para minha operação, começou a chegar leads bons, qualificados, mas eu identifiquei, agora é comercial, né? Tô tendo muita gente que entra em contato, mas não responde, ou eu consigo levar para reunião, mas aí não fecho, né? Então preciso ajustar alguma coisa. Então fui identificando esses problemas. É o script comercial, esse processo inicial ali, de lidar e trazer o cara, e depois a apresentação em si, que foi o que eu falei, né? De estar amarrando isso. E depois que eu vim construindo todo esse processo, identificando ali os pontos de falha e melhoria, chegou na apresentação, amarrou tudo, o Renato foi, assim, super certeiro. O meu índice de fechamento, por exemplo, que antes estava em 20%, 30%, até menos, agora está em 85%. Caraca. Né? Então eu tenho essa previsibilidade de trazer pessoas para a reunião sabendo que eu vou fechar na reunião. Uma construção de coisas que chegou no momento, eu falei, cara, agora sim, né? Eu tenho essa previsibilidade, porque cada cliente que chega, eu consegui, de 5 reuniões, fechar 5 na call, bater 125 mil de faturamento em uma semana. Perfeito, ou seja, digamos, de 10 reuniões vai fechar 8,5. Então, assim, que eu vejo que acontece muito dentro do mercado, né? Manda proposta, vai ficar esperando, correndo atrás, e vai se alongando, né? Aquela angústia, vai fechar, não vai, até a ansiedade, vai entrar, não vai entrar. O que mudou de resultado num panorama que você estava fazendo antes, e o que está fazendo agora, mais ou menos? Bom, antes eu estava de projetos em si na casa ali de 30 mil por mês, mais ou menos. Tinha mês que nem isso, né? Esse começo de ano ali, março, abril, não fechei nenhum projeto. Mas janeiro, fevereiro foi bom, depois abril começou a melhorar um pouco. Até esse mês eu fiz as contas, 321 mil reais
em 4 meses. Incrível. Era raro de acontecer 2 fechamentos, 3 fechamentos no mês. Desse período para cá, a gente tem conseguido fechar constantemente, o que fez com que tivesse essa previsibilidade para aumentar a equipe. Então a gente vai melhorando cada coisa e indo pro próximo passo. Nunca para. Todo mundo que trabalha com projeto, independente do setor que atua, a maior angústia que eu percebo é a falta de previsibilidade, até para poder estruturar time, equipe, porque senão, assim, se eu fico numa volatilidade muito grande de 0, daqui a pouco eu fecho 30, 0 de novo, assim, não tem como eu sustentar um time durante um ano sabendo que eu tenho essa volatilidade muito grande, não sei quando eu vou conseguir fechar mais gente no futuro. O que são os próximos passos agora? Agora eu já estou estruturando os processos. Desde o começo, assim, eu sempre tive esse olhar para ter um software de gestão de projetos, de tarefas. Então isso desde o começo foi bem implementado, tanto projeto como obra. Eu acho que a cabeça de engenheiro ajuda muito isso, né? Mais lógica e tal. Então isso sempre foi muito estruturado, mas eu percebi ainda uma lacuna. Quando entra uma pessoa nova, tem que ter todo esse treinamento de explicar como que funcionam os nossos projetos, etapas e tal. Então eu estou indo agora nesse passo mais minucioso de detalhar cada passo mesmo, passo a passo ali, certinho, para quando ou a pessoa entrar ou o outro vai pegar para fazer o projeto, a gente tenha tudo padronizado. Perfeito. O que eu sempre comento é que todo momento do negócio vai ter um desafio novo, né? Na medida que vai crescendo, a gente vai tendo novos desafios. É muito melhor lidar com desafios de crescimento do que com os desafios da falta de cliente, da falta de demanda. É melhor ter desafio com dinheiro no bolso do que pensando como é que você vai pagar as contas no próximo mês, né? Com certeza, pode ter certeza disso. Bom, Túlio, se puder deixar um recado final para quem nos escuta, eu vejo que tem vários profissionais que estão, às vezes, em níveis diferentes em relação à maturidade profissional, empresarial como um todo, mas independente do momento que cada um esteja, eu acredito que sempre existe um potencial de crescimento. Se puder deixar um recado para quem nos escuta, provavelmente quem nos ouve vão ser profissionais da área. O que eu diria é isso, né? Para analisar o que é 80-20 do seu momento atual, o que você precisa melhorar, o que é o próximo passo. E assim, cara, venda sempre vai ser o motor do negócio, né? É melhor você vender primeiro e depois você ir fazendo as coisas com o cliente entrando, com dinheiro no bolso, com a coisa rodando, do que ficar aqui perdendo tempo fazendo processo sem ter para fazer. Se você está começando, seu primeiro passo, vai arrumar um jeito de vender, de melhorar o seu marketing, o branding, trazer clientes ali qualificados, depois você vem arrumando a casa por dentro. Eu diria que mentoria, assessoria, ter pessoas assim que vão estar olhando para o nosso negócio e dando caminho, dando feedback, principalmente, é o principal ponto assim que vai cortar o caminho, né? Porque eu fiquei 10 anos batalhando e patinando muitas vezes, dando murro em ponto de faca, sem entender o que eu poderia melhorar, sem entender o que estava errado, e para chegar até aqui. Então, com uma mentoria, a gente consegue pegar a bagagem dessa pessoa, muitas vezes fazer Ctrl-C, Ctrl-V do que funciona para ela e aplicar para você e encurtar esse caminho, né? E você conseguir chegar num resultado em um ano, até muitas vezes menos, porque você pegou essa bagagem e conseguiu aplicar de uma forma muito mais rápida. Sensacional, brigadão, concordo 100%, assino embaixo, principalmente na parte de tem que aumentar o faturamento, vender a parte mais desconfortável. A maioria quer focar em outras coisas, claro, escrever processo, óbvio que é importante. Quem sou eu para dizer que não é importante escrever processo, mas assim, se não tiver cliente, vai escrever processo para quê? Então, tá cheio de negócio organizado, fechado, ou que não tem cliente. Então, a atividade, para mim, prioritária de uma pequena empresa é conseguir vender, trazer cliente, reter cliente. A gente vai organizar ela na medida que ela for crescendo. E cada nível de crescimento da empresa, ela exige um nível de organização condizente com o momento que ela está. Então, se é você e mais um, tem um nível de organização lá. Poxa, se são 20 profissionais no seu setor, você já vai ter que ter supervisor, tem que ter gerente, tem que ter um software, vai ter que ter mensuração de tempo de projeto, tem outros problemas que vão ter. Agora, você pegar uma estrutura de quem tem 20 profissionais e querer trazer para uma estrutura mais enxuta, você vai ficar mais burocrático do que ágil para poder crescer de fato, né? E que é diferente de uma empresa que está listada na bolsa, que vai ter um nível de governança que uma pequena empresa não tem sentido de ela ter em determinado momento, né? Acredito muito nisso e com certeza cada passo é um desafio novo. Com certeza, Evandro, fico feliz aí de estar contribuindo. É isso, vamos pra frente, tamo junto. Valeu demais, um abração, até a próxima.